Salve, fiel, boa noite. Me chamo Jackson, tudo bem? Salve, fiel, me chamo Felipe. E aí, Felipão? Mais uma derrota. Tá difícil, hein? Tá difícil, cara. Comentei no serviço que a gente era um dos times ali perigando a cair, né? Se não prestasse atenção, ia ser um postulante à queda. Aí os caras, não, mas vocês têm um elenco bom. Pô, a gente tem um elenco caro. Não quer dizer que tem um elenco bom. Aí a gente vai lá no Botafogo, leva 3 gols, 2... Toquinho? Tiquinho, né? Porra, cara, Tiquinho, cara. Mais um gol de bola aérea. Mais um. A nossa defesa acho que não treina a bola aérea, não é possível, cara. E só notícia ruim depois. Com certeza. E também, assim, quero destacar mais uma vez a má condição física também dos jogadores, né, cara? Porque eu vi alguns jogadores ali abaixo do extremo mesmo, do auge físico, porque não conseguia acompanhar os jogadores do Botafogo, entendeu? E olha que o Botafogo não é nem um time que marca pressão, né? Não. Ele é um time que deixa o adversário com a bola e mesmo assim o Corinthians não consegue propor um jogo de uma forma legal, né? Tem a bola, mas totalmente ineficiente. O Botafogo vai lá nos contra-ataques, né? Primeiro quebrou toda a estratégia do Lucha com o gol de cabeça, né? Sim. Já quebrou toda a estratégia ali. Que na verdade, realmente, que nem você está falando, a bola aérea tem sido uma dificuldade de alguns anos, né? Não apenas desse ano, mas alguns anos quando a gente vem sofrendo. Cara, o Gil deve ter 1,88 m. 1,92 o Gil, cara. 1,92 m? 1,92 m. Caramba, ele não parece ser tão alto perto do O Cássio, Murilo, 1,82 m, né? O Murilo, 1,82 m que eu vi. O Murilo é forte fisicamente, mas até que é mais alto. Sim. Mas não é uma zaga baixa. Se bem que assim, não é altura, é posicionamento, é treinamento, né? Tá complicado, viu, cara? Se o Coringão não abrir o olho, mais um ano difícil pra gente. E aí você vê, por exemplo, a administração do Palmeiras, você vê os nomes, você vê os cargos que os caras exercem fora ali do Palmeiras, aí você vê a nossa administração, os nossos diretores, e você vê os cargos que os caras até bicheiro, pô. Aí é sacanagem, né, meu? Você esperava um resultado diferente de ontem? Olha, na verdade eu esperava uma exibição melhor, né? Com mais, sei lá, mais vontade, mais raça, né? Que na verdade é isso que a torcida tem cobrado, né, cara? A torcida tem cobrado muito, né? Sobre jogar com vontade. Você vê alguns jogadores do Corinthians, não sei dizer. Hoje eu até vi num meio aí, algum assunto assim relacionado a atraso de salário, direito de imagem. Pode ser isso, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente vê os jogadores muito aquém, né, do que pode exercer, né, do que pode ser. Alguns jogadores até com boa qualidade, mas no papel, né, no caso, na prática, não tá legal. Será, Felipão? Nessa questão que teve dos cartões aí, negócio das apostas aí, rolou um boato aí que o Santos tá devendo 3 meses, o Santos não tá tão mal quanto nós no Brasileiro. O Santos meteu 3-0 na última rodada, não foi 3-0, né? Sim. Será? Só salário? Pra mim é time mal montado mesmo. É uma puta incompetência da diretoria, cara. Puta incompetência mesmo. Olha, eu já vi mau planejamento, mas igual desse ano aí. E assim, o Duílio tava até indo bem, mas teve uma série de más decisões que ele teve após aí o ano passado, a decisão do Vitor Pereira de não continuar. É terrível, né, cara? E esse ano ele trouxe Romero, salário alto, trouxe o Barleta agora após o Paulista, mas é muito pouco, cara, é muito pouco. Um time com o tamanho do Coringão tem que montar 2 times, e não precisa ser 2 times de craque, ninguém tá falando isso, né? Mas 2 times bons, né? Então, vamos puxar essa questão de não montar time com craques, né? A gente sempre pensou em um primeiro volante de qualidade. Eu lembro que o Corinthians queria muito o Marlon Freitas, quando jogava no Atlético Goianiense. Ontem, quem foi o dono do meio campo do Botafogo contra o Corinthians? O Marlon Freitas. Marlon Freitas. Entendeu? Então, assim, precisa contratar, que nem assim, eu vi hoje que o Corinthians pretende contratar 5 jogadores, né? Primeiro volante, zagueiro, lateral, acho que direito, esquerdo, né? Um meio campista e mais um atacante. Isso não precisa exatamente ser caro, né? Jogadores que chegam para ganhar 1 milhão. Precisa saber escolher. Cara,
nessa toada que você está falando aí, pelo menos isso, o Lucha não era a minha primeira escolha, nem segunda, nem terceira, o Lucha nem entrava numa barca minha para técnico aí. Mas um fator interessante é que ele está vendo isso aí. Ele citou esses problemas de algumas posições, que tem que trazer jogadores, pelo menos isso dá uma esperança. Eu comentei no trabalho, por exemplo, ontem, acho que eu vou ser bem honesto, cara, o torcedor tem que ser honesto, cara, não pode ficar aí, vamos ganhar porque aqui é Corinthians. Não, cara, eu falei, a gente tem que jogar para empatar no Rio. Com certeza. Tem que jogar para empatar, não porque o Botafogo é um super time, porque eu nem acredito que o Botafogo vá continuar como líder, vá a ser campeão, né? E nem desmerecendo aí o time do Botafogo e nem a torcida, mas não acredito. Infelizmente, mais um da porcada, ao que me parece. Mas tinha que ter um elenquinho bem mais montado, né, cara? Enfim, é complicado. E além do elenco montado, ainda falta, eu acho, um espírito vencedor, né? Você vê o Corinthians ele tomando um gol, ficando apático. É um time que não tem mais aquela reação, né, de alguns jogos, que é a nossa marca, né? É virar jogos que ninguém acredita. E num determinado campo aí, jogar fora de casa, surpreender. A gente perdeu essa essência dentro de casa, principalmente também, né? Característica de atletas contratados, né, cara? Sim. Ou seja, contrataram jogadores ali que não tem um perfil do Corinthians, um perfil do corintiano, né? Não entende essa alma do corintiano, né? Aliás, falando em contratado, o Cifuti também é bem, você citou aí o Marlon Freitas, é bem incompetente, né? O Lázaro veio do Cifuti, né? O Lázaro, ele era... Agora me fugiu o nome, a função dele lá, mas ele analisava, né? Analista de desempenho, né? Analista de desempenho, né? Era do Cifuti, né? Não tô falando mentira, também, né? É o responsável, né? Analista de desempenho, né? O Cifuti ali numa incompetência gigante, porque assim, se você... Teve mais um jogador, eu vi um rapaz no meu timão colocando que teve o Cifuti, colocou um argentino lá, como que não caberia no timão, né? E esse cara também tá destroçando lá no clube que ele joga. Cara, é complicado. E assim, a chance da gente perder pro São Paulo aqui em Itaquera, o primeiro jogo na Arena, é muito grande. O parceiro meu, São Paulino, mandando mensagem, falou, cara, se não for domingo não vai ser mais, porque o time de vocês tá feio, hein? 5 derrotas seguidas, se eu não me engano. O time de vocês tá feio, cara. A gente ganhou quem? A gente ganhou do Remo. E só. Cara, e do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou de uma forma tão apática contra o Corinthians, que eu também colocava o Cruzeiro como um dos... eu coloco 4 times ali pra mim que tinha certeza que ia ficar na zona de rebaixamento ali, né? E mais alguns grandes, que se não abrissem um olho, né? Teria que abrir o olho para não brigar para cair. O Coringão entre os eles, o São Paulo. Parece que o São Paulo colocou o Dorival ali, deu uma acertada, né? Não tá jogando aquele primor, mas sei lá, né? Mas pelo menos tá conseguindo alguns pontos, empatou com Fortaleza. E o Cruzeiro veio aqui em Itaquera, jogou de uma forma muito apática. Falei, cara, como o time do Cruzeiro é ruim. Eu vou ser bem honesto, é foda falar isso como corintiano, mas o time que o Corinthians consegue subjugar, eu já vejo como muito fraco. Porque a gente tem ciência do nosso meio de campo apático. Com certeza. A gente tem ciência que o nosso meio de campo é muito apático. Eu acho que até o atleta adversário, quando vai enfrentar o Corinthians, fala, poxa, cara, então, se você marcar a pressão, aquele meio de campo frouxo dos caras ali, a gente consegue dominar o jogo. Sim. Essa apatia, cara, pode ser de elenco mal montado, que a gente está falando, mas eu não sei se é bastidores ali, por conta do que tem acontecido com a política do Corinthians, né? Eu não consigo entender, cara. Eu acho que o sonho não vou nem citar a gente que é corintiano, roxo, né? Que é fanático. Mas eu acho que o sonho, cara, de qualquer jogador quando é criança é jogar no Corinthians, cara. E você vê ali jogadores acomodados, eu digo até jovens ainda. Você vê alguns jogadores novos entrando aí da base. Posso citar um? Pode. Duqueiroz? Sim. Nossa, nunca gostei do Duqueiroz. Pra mim era a invenção do português, mas tudo bem, né? Pode continuar, Felipe, até peço perdão. Então, você citou do Queiroz, né? Mas você não vê o jogador com aquela alma, né, de vencedor. Você vê o jogador acomodado. A camisa do Corinthians é muito pesada, né? Como eu tenho citado diversas vezes aí, até para amigos também, porque você vê jogador saindo do Corinthians, você citou até o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro hoje é composto por Ramiro, Richard e Vital, Matheus Vital. Tem um lateral, que era muito ruim. Nossa, que cara ruim, um altão lá, que era lateral nosso, tá no Cruzeiro também. Então, cara, você vê o nome dele. Você vê um meio de campo com os mesmos nomes, as mesmas coisas no Cruzeiro, conseguindo ter uma engrenagem de fazer o time jogar lá, né?
não desrespeitando, né, a camisa do Cruzeiro, que é um time gigante também no futebol, mas é curioso, cara. Eu não sei, eu vejo alguns jogadores da base do Corinthians. Hoje um amigo também citou o Pedrinho, cara, novo demais, acho que tem 17 anos ainda, mas você vê a bola queimando no pé, né, cara? Você vê o Matheus Araújo também, alguns jogos ele tá oscilando, tem uns que ele joga bem, uns que joga mal, mas sei lá, não sei se falta personalidade, né, dessa molecada. Já até comentei com você sobre isso, que a molecada da base do Corinthians tem uma pompa muito grande na base, né? O craque, é o craque, é o craque, mas quando chega ali no profissional, fica devendo, né? Sim. E quem entrou bem, entre aspas, né? Foi o Wesley. Wesley. Entrou muito bem na ponta. Entrou bem assim, pelo menos teve personalidade de partir para cima. Tomou algumas decisões erradas, tomou até um esporro ali do Yuri Alberto no jogo. Não sei com que direito o Yuri Alberto tá para dar esporro a alguém, mas deu uma cutucada nele no lance que ele partiu para dentro e quis bater, né? Quis resolver sozinho. Mas pelo menos mostrou personalidade num ambiente que não tá fácil, né? Num ambiente que tá difícil. E vamos falar um negócio aqui bem sério, cara. Vou te falar. Quem sofre é a gente, cara. O que a gente é zoado com amigo, né? Cara, toda hora. O Neto tem razão nisso, cara. O Neto tem razão. Eu não jogo mais no Corinthians. Então, ele não joga mais, então. Ele tem total razão nisso. Cara, entendeu? tinha palmeirense mandando vídeo pra mim ontem. Eu acordei de manhã hoje, tinha palmeirense me perguntando quando foi o jogo, de forma ironicamente. O pessoal trabalha com 3 São Paulinos. Os caras estavam me zoando. Fazer o quê, né? Não, é a fase, né? O Cássio cometeu um pênalti pra mim desnecessário. O que ia mudar também, né? É foda só falar isso aí, mas algumas coisas. A saída dele, ele saiu pra defender lá, não tinha aquela necessidade, né? Depois do terceiro gol, o Botafogo fez o que quis, tocou até chegar dentro da área. Então, mas algum treinador do Corinthians, não me lembro se foi o Tite mesmo, ele falou bem a respeito. Quando o conjunto, cara, tá destroçado, não tem nada funcionando ali, a tendência é que a qualidade técnica dos jogadores, de todos, até os melhores, cair, entendeu? Sim, Hoje sim. a gente tá com uma total dependência do Renato Augusto, porém a gente não sabe a situação que ele vai voltar ainda. Cara, né? e não pode contar com isso, é contar com o ovo no cu da galinha, meu. Porque Sim. assim, por mais que ele volte, digamos que ele volte com o psicológico bacana pra jogar bola, mas, meu, ele vai sofrer marcação individual. Vai sofrer. Vai sofrer marcação. Eu vou usar um exemplo da seleção aqui. O Tite, quando estava na seleção, ele também não fazia jogos primorosos, estava sendo criticado. Apesar de ter bons resultados, não tinha jogos primorosos. E a galera criticando. O desempenho da seleção melhorou quando o Tite convocou pela primeira vez o Rafinha. Porque assim, todo mundo marcava o Neymar. Depois, quando o Neymar era marcado, não tinha outra jogada. O Brasil era Neymar dependência, né? Um time também bem mecânico ali. Quando o Rafinha veio, começou a puxar um pouco mais de marcação pro lado dele e o Brasil desenvolveu. Então assim, o Coringão precisa também de um outro protagonista. Nós temos o Roger Guedes, mas para mim ainda precisa de mais um ponta. Cara, aquele ponta, o Arisco. Sim. O ciscador. Precisa de um ponta ciscador que vai puxar a marcação, que o lateral, onde ele vai estar jogando, falar, se eu subir, eu tô lascado com esse cara depois na volta. Então, precisa desse cara. Falta jogadores de personalidade, vamos lembrar do Cleison, né? O Cleison. Assim, era um primor técnico? Era um jogador excepcional? Não. Mas pra mim, o último ano dele no Corinthians foi ruim. Porque eu não sei o que acontece no meio de futebol, que o jogador, sei lá, se acomoda depois de um tempo, né? Mas eu vi jogos contra o São Paulo lá no Morumbi uma vez, que ele fez um gol, né? Ele fez um gol. Sim, então aquele jogo, cara, ele entrou, ele acabou com a defesa de São Paulo. Sim. E não é um jogador caro, essa é a questão. O Corinthians precisa olhar pro mercado brasileiro, às vezes até para times inferiores, entendeu? Que tem os seus destaques, né? Eu olharia também o mercado sul-americano aqui. O sul-americano, o argentino, o colombiano, eu acho que três do mercado sul-americano você monta um bom time. Você monta um bom time aí. E o que mais? O terceiro gol saiu, já a galinha estava morta, né? Sim. A galinha já estava morta ali, já não tinha mais o que fazer. Você vê que os jogadores saem apáticos. E cara, só não tá uma situação fácil, cara. Uma crítica, no caso, uma crítica assim, pro Roger Guedes e pro Yuri, né, cara? Que eu tenho certeza que a boa parte da torcida não gostou deles terem ficado bravo com o Wesley, né? Que entrou com personalidade, mas,
cara, não pode sobrar para o moleque da base, né? Mais uma vez eu vou bater nessa tecla, porque o Luxemburgo chegou, acho que já faz 3 jogos, rejuvenesceu o time titular, mas isso leva tempo, né? Não pode colocar como é que fala, o insucesso do Corinthians nas costas dessa molecada, né? O problema é que assim, vai mexer no avião com ele no ar. Sim. Essa é a questão. Cara, eu vou bater nisso de novo. Vai ser vergonhoso, mas a possibilidade da gente ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem é gigantesca. E com essa mexida no avião no ar aí, essa troca de elenco, né? Essa barca, não chama de barca, né? Um transatlântico já, eu vi hoje. Em movimento, né? Essa troca de atletas aí, a gente pode ficar fora de uma Copa do Brasil, né? Que é um torneio que paga uma grana considerável, fora a expressão que o torneio tem. Não dá, cara, assim, é uma incompetência muito grande. Então, muito grande. A gente está aqui falando jogador, treinador. Para mim, treinador, desde lá de trás, são os menos, tem uma parcela de culpa, mas são os menos culpados. Mas os grandes culpados não pode só culpar o Duílio. É o contexto geral ali da diretoria, né, cara? Você não pode fazer um planejamento para o Corinthians achando que o Corinthians é um time de interior, time de várzea. Não, cara, é Corinthians, pô. Você tem que montar... eu não concordo muito com o Andrés na questão dele ser responsável. Mas o Andrés, uma coisa que eu concordo com ele é que o Corinthians tem que montar o time que tem que há de ser montado, cara. Sim. E com as competições que a gente tinha aí, tinha que ter mais responsabilidade ao montar esse elenco aí. Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Eu olho a rodada, São Paulo, não vou lembrar a ordem, mas é São Paulo, Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. Tem Argentinos Júnior. Fluminense, Flamengo. Eu acho que o Fluminense é no Rio, o Flamengo é em Itaquera. Cara, pegar o Fluminense hoje já não seria bom negócio pegar Itaquera. Pegar no Rio, então, é um negócio terrível. E isso na sequência do brasileiro. A gente já está ali praticamente na zona de rebaixamento. Então, tem que abrir o olho, tem que... Na verdade, tem que vir uma resposta dos jogadores também, né? Os jogadores têm que... Agora é a hora, porque assim... Cara, é ter culhão, cara. Eu vou falar pra você, se eu ganho 1 milhão, eu vou ser bem honesto aqui, cara, tem que bater no jogador também um pouquinho, cara. Sim. Se eu ganho 1 milhão, eu teria vergonha de ser subjugado pelo Remo. Com certeza. O salário de um jogador ali, de 1 milhão, qualquer um deles ali, 800 mil, cara, paga que a folha salarial do Remo acho que no ano inteiro, hein, cara? No ano inteiro, tranquilo, né? E para um clube que fala que queria arrumar as finanças, ter aí, não sei se a terceira folha salarial aí, é meio esquisito. Com certeza, cara. E vamos falar aí mais uma vez, né? Eu não sei se você viu hoje uma matéria que saiu sobre o condicionamento físico do Fagner também. Isso daí, cara... O condicionamento físico você vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Tanto é que saiu do Tesão, vazou, né? O Flávio de Oliveira. Fizemos uma crítica no dia do vídeo, no dia seguinte ele vazou, né? Isso, ele saiu, acho que foi contratado, acho que do Vasco. Do Vasco da Gama. Isso, então. É uma tecla que a gente vem batendo, não assim para ser chato, cara, mas realmente o que tem acontecido. Eu lembro que assim, o treinador lá que foi lá para o português, Zé Ruela lá, que quando veio pro Corinthians, a primeira coisa que ele falou foi do condicionamento físico. Ele achou que o Corinthians não tinha nem feito pré-temporada, cara. E isso permaneceu. Cara, em relação ao português, eu vou dar uma polemizada aqui. O que ele fez ali, ir pro Flamengo, que me chateou. Sim. Mas eu tenho certeza que em relação ao Corinthians, ele não ia dar resposta que ia sair em última hora. Ele não ia ser tão antiético ao clube nesse ponto. Eu tenho certeza que ele tentou ficar... Há rumores de quem está lá dentro de que ele tentou já rejuvenescer o elenco e não fizeram. Exatamente. É que assim, é muito fácil depois pro clube jogar toda a bomba para ele, a imprensa jogou para ele, a questão da sogra, isso no popular ficou muito grande. O que me chateou mesmo foi ele ir pro Flamengo. Falei, porra, cara, aí é sacanagem, né, meu? Mas eu ainda acredito que ele tentou ficar, ele tentou fazer alguma coisa, mas não teve o aval da diretoria. Posso te falar, ele pegou uma bucha, porque o Flamengo tá com os mesmos problemas que a gente tava passando, cara, eu acho.
no clube, né, no caso, porque alguns jogadores acomodados, né, por excesso de conquista, não vou nem falar recentemente, mas o Corinthians, ele tem priorizado trazer ex-jogadores, né, cara, e isso é muito perigoso, né? Cara, eu já passou da hora do brasileiro, vou falar direto, passou da hora dos clubes brasileiros, espero que o Coringão, a gente espera que sempre que o Coringão seja o pioneiro, mas o que acontece é sempre o retardatário. De que esse negócio de trazer jogador, ex-jogador, cara, traz um. Só para ali jogar 6 mesinhos, aposentar e bater os louros para ele, mas com a equipe montada. Você vê na Europa, os caras quando chegam na idade avançada, obrigado pelos serviços prestados, tchau. Com honra, sai com honra, tudo. Aqui não, a gente traz de volta, pior, o Corinthians montou um elenco de caras Sim. de idade avançada sinônimo de situação física também já não é mais legal. Então, eu tava usando o exemplo do Fluminense, alguns jogadores estão acima de 35 anos, acho que até o Germancano lá deve ter uns 36. Só que é o seguinte, a engrenagem do time é diferente, cara, são jogadores raçudos, né? Os primeiros volantes de boa, como é que fala, impulsão boa pegada, física, né? boa pegada, E na verdade, isso retrata dentro do campo, né? Tem um líder, Felipe Melo, que já deve ter os seus 39 anos, 38, 39, mas é um time bem distribuído, né, cara? Por isso que, claro, isso toma tempo, né? A torcida do Corinthians também tem que ter muita paciência, porém, eu vi um comentarista falando esses dias, cara, o Corinthians é diferente. E a gente sabe, quem é corintiano sabe. Por isso que, quando a gente falou do Luxemburgo, eu apoiei a contratação, não porque eu gostaria, cara, tem 1 milhão de nomes na frente dele. Só que eu vi um cara falando uma coisa, é verdade, foi o único que aceitou, cara. Foi o único que pegou, falou, não, contrato é até dia 31 de dezembro de 2023, quer dizer, ele aceitou o projeto. Ele fala muito de projeto, ele aceitou. Projeto. Então. Projeto. Então agora chega, né, cara? Vamos parar de falar de treinador, né? Eu não acho que vai trazer outro. Não. Tem que continuar. Aliás, já é vergonhoso o fato de ter um treinador para cada rodada do brasileiro nesse início aí. Tomamos 3 gols do Botafogo, que parece também foi uma coisa inédita. Não, abandona. Não é treinador. Não é treinador. Eu acho que em primeiro caso, diretoria. Em segundo, jogadores. Para terceiro, ser uma comissão técnica. Na ordem de culpados aí, né? Não é treinador. Aliás, o Luxemburgo teve muito peito aí de tirar alguns caras aí mais fortes ali e colocar uma molecada. Então, não era, como eu disse, não era a minha primeira escolha, nem segunda nem terceira, mas o que ele está fazendo ali merece até um certo aplauso ali pelo peito que ele está tendo. E está enxergando algumas coisas ali que, por exemplo, o Lázaro mantinha um time de 60 anos em campo ali e se foda, vamos embora pro jogo. Não tirava ninguém, parecia que era... Você sempre falou isso pra mim e eu não acreditava, mas é o que tá parecendo. Parecia que os atletas eram quem mandava, né? E tá errado. No mais, Felipão, agora domingão, cara, a fase é tão ruim que o empate não se faz tão ruim. Olha o nível da fase, né? Mas é tentar vencer primeiro. Vencer os tricolor, né? Um clássico, vamos ter que ganhar. E o segundo, manter a invencibilidade aqui. E somar aí 3 pontos, né? Mas se empatar também, pelo nível que tá as coisas aí, não é um péssimo resultado, não. O duro é se os caras lá de baixo lá fizerem a parte deles também, né? A gente tem que ficar de olho nessa questão da tabela agora aí. É isso mesmo. E assim, a questão do domingo, cara... a gente Dia das Mães, espero que São Paulo seja a nossa mãe. Então, a gente tem que sempre acreditar, né, cara? Eu espero um jogo diferente. E acreditando na mudança aí do Luxemburgo, né, cara? Nessa organização aí do time, a gente vê um time, como é que fala, totalmente diferente. Mais uma vez fala, não é culpa dele, cara. Eu já vejo alguns torcedores querendo até troca. Não, o Luxemburgo eu sabia que não ia dar certo. Essa é a mesma galera que pediu troca pra todos. Então se você... dá pra considerar. Se você perder, cara, 3 jogos e trocar, perder 2 e trocar, cara, isso não é trabalho. Então, eu espero aí um Corinthians... Eu não sei, cara, eu não sei qual vai ser a formação, mas eu espero um Corinthians aí aguerrido, cara, e que vá pra cima, que dentro de casa... vou te falar que até um amigo meu falou, cara, o estádio do Corinthians, quando joga Corinthians e São Paulo, eu não sei, cara. Parece que é uma coisa ruim, tem alguma coisa enterrada lá que o São Paulo não ganha. Espero que continue, cara. Espero que deixe o negócio enterrado deixa lá enterrado. Deixa enterrado lá, pelo amor de Deus. Só para antes de finalizar aí,
grande questão disso aí, de quem vai jogar, quem não sei o quê, é acelerar uma volta do Renato Augusto, ele voltar e se romper em poucos jogos, né? Agora, no mais, o jogo do Coringão, domingo aí, é ir pra cima dos caras, ganhar, meu. Não tem o que fazer, não. Infelizmente, assim, eu posso falar que dependendo ali da circunstância do jogo, o empate não vai ser o mau resultado, mas é tentar vencer, levantar esse ânimo, quem sabe com a vitória em cima de um rival clássico aí, o ânimo, a moral dos caras não se levante um pouco, né? E partir pra cima, cara. Então, e falar assim, todo corintiano ele é meio louco, né? Eu falei isso hoje, pra mim vai ser a virada de chave. Domingo, a gente espera realmente que tudo dê certo e a gente esteja aqui comentando aí na segunda-feira, né? Que seja só coisas boas, né? Chega de ficar aguentando o palmeirense enchendo meu saco toda hora. Começamos o vídeo agora, espero que na segunda-feira venhamos fazer o primeiro vídeo de vitória, pelo amor de Deus, né, meu? No mais, galera, curte aí, comenta, compartilha. Forte abraço, até segunda. Até segunda, forte abraço. Puta, Felipão, eu quero ver... Ah, não gravou, ufa.